Veja lá, capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz assim: Tenho, porém, contra ti. Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Aí tem uma advertência. Lembra-te de onde você caiu. E se arrependa. E pratica as primeiras obras. Porque senão, brevemente virei a ti e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Legal, podemos assentar. Esse é o início da nossa conversa de hoje. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo para cumprir uma ordem direta, uma ordem objetiva, uma ordem clara. Jesus veio para cumprir uma ordem objetiva, clara e direta. A ordem que ele veio cumprir consistia de dar a vida. O que o senhor está dizendo, pastor? É isso mesmo. Jesus veio ao mundo com uma ordem de morrer. A Bíblia diz: achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Porque nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Então ele veio com uma ordem clara, com uma ordem objetiva. Isso está escrito no livro de João, se você quiser ver. João capítulo 10, versos 15 até 18, Jesus disse assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um pastor e um rebanho. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. E aí Jesus disse assim: tenho poder para dá-la, e tenho poder para tornar a tomá-la. Tem um ponto e uma vírgula. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele recebeu um mandamento de dar a vida e tomar a vida de volta. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Claro. Então aquela misericordiosa ação de Jesus, que nós chamamos de graça para a remissão dos nossos pecados, não visava somente a nós, assembleianos, evangélicos, cristãos, pentecostais. Não. Jesus deu a vida por todas as pessoas, inclusive por aquele teu vizinho chato, que vive o tempo todo implicando com você e que você tem vontade de orar para Deus fazer ele ir para o além. Jesus morreu por ele também. Por aquele seu chefe chato, por aquele seu colega que fechou lá o trânsito para você, e você ficou com uma vontade de xingar ele. Jesus morreu por ele também. Tá certo? Tá claro aí?
Isso está lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo número 2, verso 1 e verso 2. Vamos ver se ele consegue projetar lá. 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Acho que ele não consegue. Vamos lá. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. É o capítulo 2, amigo. Ele me ouve lá, será? Alguém avisa para ele que é capítulo 2. Ah, acharam? Então veja, ele é a propiciação por nossos pecados. Aí está assim, e não somente pelos nossos. E não somente pelos nossos. Diga aí, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só os nossos, pelos pecados de todo mundo. Inclusive daquele seu tio que ficou rico e esqueceu de você, que você tem vontade de brigar com ele. Entenderam bem, sim ou não? Então veja que Jesus nos salva do pecado. Ele não nos salva no pecado. Jesus veio para nos salvar do pecado. Lembra que o anjo, ao conversar sobre o nome que tomaria o Redentor aqui na terra, disse para o José, você vai colocar o nome dele de Jesus. E quando falou com a Maria, disse o nome dele vai ser Jesus, vírgula, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Do que Jesus nos salva? Jesus nos salva dos nossos pecados. Está claro aí? Sim ou não? Pois bem. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação aí é o mesmo que dizer a satisfação. É um jeito de pagar, de satisfazer uma pendência. Ele é a satisfação ou a propiciação pelos nossos pecados. Por isso em João capítulo 3, verso 16, que vocês todos conhecem, começa assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, parou o texto? Não. O texto continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Acabou o texto? Não. Jesus disse, quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. E por que ele já está condenado? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí Jesus vai terminar o texto dizendo, e a condenação é esta. Qual que é a condenação? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as obras desses homens eram obras más. Tá certo? Então rejeitar a Jesus não é somente a causa da perdição, é também o resultado da perdição. Então rejeitar Jesus não é só a causa, é também o resultado da perdição. Por que isto? Porque quando a gente lê no livro de Romanos capítulo 1, o grande e maior castigo que um homem pode ter é ser entregue a si próprio. Quando Deus perde, como diriam os antigos, as estribeiras,
e diz assim, já que você não quer me ouvir, anda aí do seu jeito, o resultado é aquilo que está lá em Romanos capítulo 1. Entenderam bem? Romanos capítulo 1 é assustador, mas ele é assustador a partir de um prisma. Eu estou falando, eu estou ensinando, eu estou orientando, você não quer saber? Então anda do seu jeito. E o resultado de andar do seu jeito é esse aí. Entenderam bem? Sim ou não? Pois bem. No livro de Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, ao homem herege. O que é um homem herege? Que deturpa a palavra de Deus, que bagunça com o texto sagrado. Ao homem herege, depois de uma demoestação e uma segunda demoestação, evita esse tipo de gente. Por quê? Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Porque ele quer mudar a Bíblia, a palavra de Deus, para que esta palavra, esse texto, satisfaça o que ele pensa. Então, na medida que ele quer adaptar o texto para aquilo que ele pensa, ele não passa de um herege. Esse sujeito está condenado. Se ele está condenado, não é bom ter comunhão com ele. Está claro aí? Está claro? Muito bem. Então, além de ser a causa da perdição, rejeitar Jesus resulta do desejo do homem viver deliberadamente no pecado. E esta é a proposta de Satanás. Lembram lá do Éden? No Éden, o encardido conversou e a conversa foi mais ou menos assim, ó. Bobona, Deus não quer que você come desse fruto, porque se você comer, você vai ser igualzinho a ele. Você vai saber o bem e o mal. Ou seja, a partir de que você desobedecer a Deus, não é mais Deus que diz para você o que é certo e o que é errado. A partir de que você desobedecer a Deus, é você que decide o que é certo e o que é errado. E se você decide o que é certo e o que é errado, na hora que você disser que certo assunto é tabu de igreja de gente quadrada, então você sabe o bem e o mal, então você é quem decide se é bem ou mal. Essa é a aposta do Satanás. E ele deixou um montão de gente de queijo caído, gostando da proposta, e o mundo está perdido desse jeito. Por isso que entregar a vida a Jesus é pegar aquela canetinha do livre-arbítrio. Não, eu decido, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quero. Aceitar Jesus significa devolver a caneta para ele. Agora não sou mais eu que decido, não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Então, a minha orientação do que é certo e errado, não sou mais eu quem decide. Agora é Deus quem decide. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí agora? Pois bem, vamos adiante por causa da hora. Então, se a gente ler Romanos capítulo 3, verso 21 até o 25, vamos lá. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26 por ali. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Mas a justiça de Deus tem o testemunho da lei e o testemunho dos profetas. Veja. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perfeito? Então veja, a salvação passa
por um dispositivo espiritual que nós chamamos de arrependimento. E o que é arrependimento? É você estar indo para um lugar, chega lá num ponto, você diz, não, eu vou mudar para cá e vou... Isso não é arrependimento. Arrependimento é descobrir onde errou, como é que deu o primeiro passo errado, volta lá e diz assim, eu decido não fazer de novo do jeito que eu fiz errado. Agora eu vou começar de novo do jeito certo. Isso é arrependimento. Está claro aí? Está claro? Pois bem. Por isso, o remorso é inimigo do arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza segundo Deus gera o arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo gera a morte. Os dois causam tristeza. Mas um causa morte e outro causa vida. Qual é a diferença? Um é o arrependimento e outro é o remorso. Ah, por que eu fiz errado? E aí ele se preocupa com a consequência do erro e não com o erro em si. Por exemplo, no ano passado nós tivemos no mundo inteiro 55 milhões e 700 mil abortos. Dados da Organização Mundial de Saúde. 55 milhões e 700 mil abortos. É bastante ou é pouco? Desse número, mais de 70% são clandestinos. Os outros 20 são, aspas, legalizados. Destes legalizados, cerca de metade pagos pelo governo. Quase 56 milhões de mortos. Bebês abortados. Ninguém vê falando disso na TV, ninguém fecha o comércio por causa disso, ninguém faz nada por causa disso. Nós temos até esse momento hoje 2 milhões e 100 mil mortos de Covid. Está tudo fechado. Percebem? Porque há uma coisa a gente chama de direito, que é o aborto, e a outra coisa a gente chama de loucura, que é o Covid. Um mata 2, outro mata 56. E a gente continua achando que é tudo normal. O mundo está doido de cabeça para baixo. E o Evangelho de Jesus vem para mostrar essa realidade para a turma e dizer, pessoal, se arrependa. O que é o remorso? Não, a menina ficou grávida e não devia ter ficado, então ficou triste e a consequência vai ser ruim. Então a tristeza é tão grande que ela decide arrancar o neném. Isso é o remorso. Mas o arrependimento volta no ponto de partida e diz, eu não posso fazer mais errado, agora eu tenho que andar direito. Entenderam bem? Um erro não vai justificar o outro erro. Agora veja. O arrependimento dos pecados é necessário para a salvação. Se você for no livro de Lucas, capítulo 11, Lucas 11, 49. Lucas 11, 49, vamos ver se ele põe lá. Lucas 11, 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta geração. Então veja o verso 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então veja, a título de achar que a gente é o sublime conhecedor do que é maravilhosamente bom, a gente apoia um pecado grave, com um desastre, enquanto a gente bate palma para aqueles que tomam medidas necessárias, importantes, mas
cujo objetivo salva menos de 5% de todos aqueles outros que são perdidos por aquilo que a gente chama de direito. É a tal da desgraça do humanismo que permeia as instituições. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então vamos adiante. Então o arrependimento dos pecados é necessário, porque o comportamento pecador gera problemas pessoais, gera a ira de Deus, o juízo de Deus, e esse Deus então faz que a pessoa seja entregue a si mesmo. É o que está lá em Romanos capítulo 1. Se você ler a partir do verso 20 do capítulo 1, mais ou menos o verso 20, você vai dizer, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, Deus falando, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas criadas. Então não há como você dizer que Deus não existe, porque as coisas criadas revelam Deus. Porém, está lá no capítulo 1 de Romanos, porém, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, também em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus próprios corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, todo mundo sabendo que Deus é Deus, começou a negar Deus e criou seu próprio Deus. E serviu mais a criatura do que o Criador. Então Deus falou, já que é assim, toca a vida aí. Anda do seu jeito. Entenderam bem? E o resultado é o que está lá em Romanos 1. Então veja. Deus nunca se deixou sem testemunho. Nunca. Não houve um período no mundo que Deus ficasse sem testemunho. Então veja. Salmo 14. Salmo 14, veja lá. Salmo 14, de 1 a 7. É isso aí. Veja. Disseram os nécios. Nécio é tonto, bobão. Aquele lá. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Verso 4. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo, como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Esse é o Salmo 14. Se você virar as páginas e chegar no Salmo, eu acho que é o 53, ele é exatamente igual. Não muda nem uma vírgula. As mesmas palavras, do mesmo jeito, da mesma sentença. É Deus dizendo, pessoal, esse monte de gente que se acha esperto, leva o homem a essa barbaridade, como essa que eu acabo de falar dos abortos aqui agora. Entenderam bem, sim ou não? Veja. Com o objetivo de salvar a humanidade, Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. E também nos mandou pregar o Evangelho. Essa é a função que nós temos.
Então toda palavra que Deus diz deve ser levada a sério. Jesus prometeu que morreria em Jerusalém pelos nossos pecados. Mas ele prometeu também que ia ressuscitar. E efetivamente ele morreu e ressuscitou. Então nós somos salvos pelo seu sangue e somos justificados pela sua ressurreição. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. O sangue de Jesus nos remiu e a ressurreição de Jesus nos justificou. Entenderam bem? Sim ou não? Então veja. Jesus nos lembrou, ou lembrou aos nossos irmãos do passado, os obreiros lá da primeira geração, que Deus prometeu derramar o Espírito Santo. E isso efetivamente se deu. Há 3 pontos salientes aí, que eu gostaria que vocês se lembrassem. Lucas capítulo, eu acho que é 11, e eu acho que é verso 13. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem? A quem? A quem? Pedir. Então o Espírito Santo não é só para um grupinho que faz campanha, não sei do que. Ele é dado a quem pede. 3 pontos salientes aí. Número 1. Crer. Número 2, pedir. Número 3, perseverar. Crer, pedir, perseverar. O que Jesus está dizendo nesse contexto é assim: se você que é ruim, quando o filho pede um ovo, você não dá um escorpião. Quando ele pede um pão, você não dá uma pedra. Quando ele pede um peixe, você não dá uma cobra. Então, se você que é mau, trata bem o seu filho, o Pai Celestial, quando você pedir o Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo. Está certo? Então, o que você tem que fazer? Crer, pedir, perseverar. Agora, nesse texto, a gente aprende o seguinte: que Jesus quer que a gente tenha o Espírito Santo com um objetivo. Primeiro, é o Espírito Santo que lembra a gente do que Jesus ensinou. Segundo, é o Espírito Santo que fortalece a gente quando a gente está meio capenga. Terceiro, é o Espírito Santo quem dirige a gente quando a gente está meio perdido. Quarto, é o Espírito Santo que intercede pela gente quando a gente não dá conta nem de orar. Então, sem o Espírito Santo, a gente está enrolado. A igreja sem o Espírito Santo não vai a lugar nenhum. Se você for ao capítulo 24 de Lucas, verso 49, você deve lembrar de cor. Jesus está reunido lá com os obreiros, com a turma da primeira geração. E olha, ele diz assim: sobre vocês eu estou enviando a promessa do meu Pai. Aquilo que o meu Pai prometeu, eu estou enviando para vocês. É assim que está escrito aí? Olha lá, ele pôs lá. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, o João, que descreve esse mesmo texto, esse aí foi dito por Lucas. O João escreveu o mesmo assunto no capítulo 20. Vai lá no capítulo 20, verso 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, porta fechada, discípulo com medo, estava todo mundo junto. Jesus chegou, pôs no meio dele, deu a paz a ele. Verso 20. Mostrou a mão, mostrou o lado, e os discípulos ficaram alegres. 21. Então Jesus disse outra vez: Pai seja convosco. Do jeito que o Pai me enviou, estou enviando vocês. 22. Havendo dito isto, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Prestem atenção nisso que é importante. Veja o verso 23. Depois que recebeu o Espírito Santo,
aquele grupo do ministério, olha o que Jesus disse: as pessoas que vocês perdoarem os pecados, está perdoado. Se vocês retiverem, está retido. Ponto. Não tem discussão, nada disso. É objetivo, é claro. Porém, tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Jesus está na cruz. A turma está zombando, o negócio está feio para o lado dele. Chegou a hora de morrer. Qual foi a palavra de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembram do Estevão, o diácono, primeiro mártir da igreja? Está lá arrebentado, pedrada para todo lado, o negócio está feio para o lado dele. Ele olha para o céu e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Jesus. Quem tem o Espírito de Jesus não quer ver o outro no inferno. Quem tem o Espírito de Jesus quer que a misericórdia prevaleça. Está claro aí, gente? Então tomem cuidado com aquelas orações de macumbeiro. Senhor, esse infeliz, mata ele, destrói ele, se bota ele na cama. Cuidado. Quem tem o Espírito de Jesus não anda nesse caminho. Entenderam bem, gente? Está claro aí? Vamos adiante. Agora você entende por que Estevão pediu que Deus perdoasse. Agora você vai entender também, lá no livro de Números, eu acho que é capítulo 14, a conversa de Deus com Moisés, porque Deus está bravo com o povo e vai destruir todo mundo. Acho que verso 18, 19 por aí, acho que é 19. Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Verso 20. Disse o Senhor, conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Mas perdoarei quem? Ou perdoei quem? Aquela turma que queria matar o Moisés. A turma queria jogar pedra no Moisés e acabar com Moisés. E o Moisés disse: Senhor, perdoa eles. E Deus falou: tá bom, vou perdoar. Veja, o Espírito de Deus muda o coração do homem. Está claro aí, gente? Agora você vai perceber a reação do apóstolo Paulo. Vai lá no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Do 5 ao 11. Veja. 2 Coríntios capítulo 2, do 5 ao 11. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal, a esse sujeito que veio para me deixar triste, basta, volta lá no verso, basta a ele uma repreensão feita por muitos. Verso 7. De maneira que, pelo contrário, vocês devem perdoar esse infeliz e consolar ele, para que ele não seja de modo algum consumido ou devorado por demasiada tristeza. Ele veio para trazer tristeza, mas para ele não ser devorado por tristeza, perdoa ele. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também para pôr à prova, ou para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu perdoo também. Porque o que eu também perdoei, se é que perdoei, por amor de vocês eu fiz isso, na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, para não ser vencido por Satanás, perdoa. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, para não ser vencido por Satanás, perdoa. Veja o verso 11. Porque nós não ignoramos os seus. Qual é o ardil de Satanás? É arrumar futrica entre um e outro. Vocês todos sabem que eu já ensinei que a palavra diabo significa aquele que semeia discórdia
ou que semeia contenda entre irmãos. Então, quem vive semeando contenda entre irmãos é diabo. Por isso que Jesus disse, eu chamei 12 e um de vocês é e não diabo. Fica arrumando confusão entre vocês. Então, por isso também que no livro de Provérbios capítulo 6, diz que há 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª coisa, a alma do Senhor abomina. Esta 7ª coisa é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Está claro aí? Sim ou não? Então, qual é o ardil de Satanás? É querer arrumar futrica, é criar fatos, casos, jeito de botar um contra o outro. Porque se ele conseguir deixar você com tanta raiva que você quer pegar o outro pelo pescoço, é o ardil de Satanás. Mas você deve perdoar para não ser vencido por Satanás. Tem mais uma coisa importante, muito importante. Lembram quando Jesus está falando de escândalo? Jesus disse, o assunto não é perdão, o assunto é escândalo. Jesus disse assim, se um sujeito errar contra você, e vier conversar com você 7 vezes, perdoa. E se o negócio ficar tão feio, que for num dia ele errar, e no mesmo dia vier, perdoa. Alguém perguntou, senhor, eu vou ter perdoar 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Qual foi a palavra dos discípulos? Acrescenta-nos a fé. Fé para quê? Para perdoar esse sujeito que não vale nada. Então, para perdoar quem não presta para nada, você precisa de fé. Entenderam bem? Porque você não vai botar em risco a tua salvação por causa de um cara que não vale nada. Perdoa ele. Está claro aí? Ou não? Legal. Então, aquele primeiro sopro de Jesus que nós lemos, teve um desdobro que está no capítulo 2 do livro de Atos. De repente, começou lá um barulho, como de um vento impetuoso. O sopro é o ar, ruá, é alguma coisa que sai de dentro assim. Então Jesus pegou o que estava dentro dele para colocar dentro da gente. E lá no Pentecoste veio o cumprimento daquela promessa do Pai. E aí a turma cheia do Espírito Santo teve um coração mudado, transformado. E era uma a alma e o coração do povo. A turma se reunia todo dia na igreja e em casa comiam o pão juntos, com singeleza. Cada um tinha prazer de ajudar o outro. Não, está faltando azeitona na sua empadinha? Não, na minha tem 2, pega uma para você. Aí na sua tem palmito? Na minha não, então pega o palmito para você. Entenderam bem? Sim ou não? É isso. Agora, Jesus deseja que todos os crentes tenham essa experiência, porque receber o Espírito Santo não é para sair falando línguas. Lembra do apóstolo Paulo dizendo assim, eu dou graças a Deus que falo mais língua que todos vocês. Mas eu não fico pregando em língua estranha. Eu fico admirado um sujeito que prega em língua estranha. Aí ele prega e sua camisa e tal. Aí a turma, estava bom? Estava maravilhoso. E o que você aprendeu? Olha, estava tão bom que eu não aprendi nada. Serviu para quê aquilo? Percebe? Por isso que o apóstolo Paulo fez as perguntas. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios 12, 27. Será que ele esqueceu da Bíblia? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Tá certo? Deus pôs tudo isso na igreja. Aí vem as perguntas. Todo mundo é apóstolo? Não. Segunda pergunta. Todo mundo é profeta? Não. Terceira pergunta. Todo mundo é doutor da palavra? Não. Quarta pergunta. Todo mundo é operador de milagre? Não. Todo mundo tem dom de curar? Não. Todo mundo fala línguas? Não. Todo mundo interpreta? Não. Portanto, procurar com zelo os melhores dons e eu mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Está no início do capítulo 3, que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que é um dom. Se não tiver amor, aquilo lá não presta para nada. Ainda que eu tivesse dom de profecia sem amor, não vale para nada. Ainda que eu tivesse todo conhecimento sem amor, não presta para nada. Ainda que eu tivesse toda a fé, de modo que eu mandasse o monte sair daqui para lá, e ele fosse, sem amor também não vale nada. Entenderam bem, sim ou não? Então veja, sem o Espírito Santo, nós estamos tudo lascado, porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está todo mundo dentro da igreja, mas todo mundo fala em línguas? Não. É desejável que todos falem? É uma delícia um culto. Eu estou na Assembleia de Deus há 54 anos. Então, é uma delícia, não é? Agora, a gente precisa ter cabeça no lugar e o amor de Deus em nosso coração para não sair apontando o dedo para a vida de ninguém. Porque essa não é a nossa função. Entenderam bem, sim ou não? Então vamos adiante. Queria ter mais tempo hoje. Aquele que tem dentro de si o Espírito Santo é conduzido em amor no seu viver. Infelizmente, alguns abandonaram o fervor espiritual, o ardor apaixonado por Jesus, a chama, o fogo na sua alma deixou. E aí voltamos a Apocalipse capítulo 2, se você puder volta lá. É a reclamação de Jesus. Vocês fazem tudo direitinho, teologicamente perfeito. Participar de um culto na igreja de Éfeso era participar de um culto absolutamente bíblico. Está tudo certo. Mas vocês esqueceram o principal. Esse é o ponto. Voltem lá, capítulo 2 de Apocalipse. Se nós olharmos com os olhos do nosso dia, do nosso tempo, a gente vai ter a nítida impressão de que Éfeso era uma igreja alicerçada na doutrina. Completamente. Tinha um esforço espiritual notável. Essa expressão grega aí, eu conheço as tuas obras, significa uma palavrinha já obsoleta no dicionário grego, que quer dizer mais ou menos assim: você se ocupa com o que é certo. Sabe, você se compromete com uma tarefa e não larga até ver essa tarefa concluída. Então veja, congregar lá significava participar de uma igreja que tudo estava direitinho, biblicamente correto, teologicamente ajustado. Tinha uma sólida nutrição espiritual. Vou te falar quem era pastor daquela igreja. O primeiro foi Paulo. O segundo foi Apolo. Depois um casal, Priscila e Áquila. Depois o João, aquele lá da ilha de Patmos. Então veja, só tinha gente boa. Agora, infelizmente alguns abandonaram o primeiro amor apesar de todo conhecimento.
Vai lá na primeira epístola de João, capítulo 4, acho que vocês vão ter que ler em casa, do verso 1 até o verso 6, o João está falando que as pessoas não devem crer a todo espírito, deve ficar esperto. Essa é a tônica do capítulo 4 da primeira carta universal de João. E ele diz que o anticristo já se manifestou, e a gente conhece isso pelo comportamento. Aquele que diz que Jesus veio em carne, vem de Deus. Aquele que diz que não veio, é do capiroto. Ponto. Aí, na segunda carta, ele repete o mesmo assunto. No capítulo 1. Só que no capítulo 1 da segunda carta, o João, que está falando do mesmo assunto, do cuidado com as novidades que aparecem por aí, ele diz o seguinte: pessoal, a gente não pode abandonar o amor, porque não dá para ser crente sem amor. Aliás, é impossível conjugar. Entenderam bem? Quem é livre ama, e quem ama é feliz. Jesus nos libertou, então a gente pode amar. Por isso ele diz: não está escrito ame o seu amigo e aborreça o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos, orai pelos que vos aborrecem, abençoai e não amaldiçoeis. A gente tem que escolher se vai ouvir Jesus ou não. Está claro aí? Então veja, na segunda carta a tônica é o amor, mas ele fala do mesmo modo do cuidado com esse tipo de gente. Por quê? Porque havia um problema que a gente chama de gnosticismo, que é aquele povo que sabe demais, que é inteligente demais, humanista demais, que norteia suas decisões pelo aspas humanismo, e que gera uns absurdos como esse do ano passado de 57 milhões de abortos. Mas é direito, meu corpo, minhas regras. Ao passo que o tratamento dado para um outro fato da história é diferente. Por quê? É um povo que conhece, sabe de tudo. Agora veja, e quem pensa diferente é alienado. Agora, sempre que eu lembro, eu leio ou recito o capítulo 1 do livro de João. Aqui na igreja é sempre que eu faço isso. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito. Nele estava a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ele não era luz, mas testificava da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então veja, toda vez a gente precisa lembrar, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a gente. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se diminuiu, assumindo a forma de homem. Humilhou-se à forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ele é o nosso Salvador. Porque o primeiro homem errou na desobediência, precisava de um homem para resgatar a humanidade na obediência. Por isso a guerra espiritual não é nada além da guerra da obediência. A guerra espiritual é você vencer o seu eu para obedecer a Deus, ou não. Há muita gente que acha que guerra espiritual é para ver quem profetiza mais, quem faz mais, quem ganha mais, quem alcança mais, quem é mais poderoso, quem manda mais. Isso não é guerra espiritual. Guerra espiritual é para saber se a gente está disposto, pelo Espírito de Jesus, obedecer a Deus. Está claro aí? Jesus disse assim: eu venci o mundo. Resolvido. Por que eu venci o mundo? Porque o mundo tem um espírito que opera nos filhos da
desobediência. O espírito que opera nos filhos da desobediência manda no mundo. Jesus venceu o mundo. Aí chega nas cartas do Apocalipse. Aquele que vencer tem isso, aquele que vencer tem aquilo, aquele que vencer tem aquilo. Então você tem que vencer para abandonar a sugestão do Satanás. Não é você que diz o que é certo e o que é errado. Que diz que é certo e errado é Deus. Está claro aí, gente? Louve a Deus por isso, então. Então veja. A igreja de Éfeso estava alicerçada no conhecimento. Mas o que adianta ter conhecimento sem amor? Então, vamos pensar em 3 pontos para a gente ir embora. Primeiro, um ambiente solidamente ensinado da verdadeira doutrina pode ser também um lugar de gente perdida porque abandonou o primeiro amor. É tudo certo, mas abandonou o primeiro amor, vai dar rolo. Então os efésios eram privilegiados, porque tinham um ensino doutrinário sadio. Gente, imagina uma igreja, o primeiro pastor é Paulo, o segundo é Apolo, o terceiro um casal, Áquila e Priscila. Depois vem o Timóteo, eu esqueci do Timóteo, né? Depois do Timóteo vem o João. Gente, pensa numa igreja bem ensinada. Né? Já parou para pensar num culto de doutrina, cujo pregador é o Paulo? Ou num culto de domingo que o pregador é o Apolo? Pensa num homem todo animado. Né? Era isso. Pensa numa igreja fundamentada no conhecimento bíblico. Era essa igreja aí. Agora, eles eram privilegiados. Mas Jesus está dizendo para ele, eu tenho um negocinho contra vocês. Vocês foram bem ensinados, bem instruídos, está tudo certinho com vocês, porque, olha, vocês ficaram, você não pode sofrer os maus, você não fica tirando o chapéu para quem não presta. Você pôs à prova aquelas pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. Você é convicto da tua fé. Você achou um monte de gente mentirosa aí no ministério. Você sofre, você tem paciência, você trabalha, você não se cansa. Mas eu tenho um negocinho contra você. Você esqueceu do primeiro amor. Olha bem para o colega e diga, presta atenção no que Jesus está ensinando. Gente como estas aqui, é gente que se preocupa mais em como orar do que em orar. É gente que se preocupa mais em como fazer do que em fazer. É gente que se preocupa mais em como se, aspas, se apresentar no louvor do que louvar a Deus. É gente que acha defeito em todo mundo, mas não consegue perceber a sua falta de amor por aquela pessoa. Então eles perderam o principal. Tem gente que perde Jesus. Lembra da Maria e do José? Eles foram lá para Jerusalém na festa da Páscoa, voltaram para casa. 3 dias depois, eles estão procurando Jesus. Cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Sumiu Jesus. Mas estava na igreja, estava lá na festa na igreja. E saíram da igreja e largaram Jesus lá. Há um monte de gente que larga Jesus na igreja. E segue o caminho sem Jesus. E procura aqui, procura lá, está ali, está lá, não sei onde. Voltaram lá. Onde é que você estava? Ué, você não sabia que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Jesus está sempre no mesmo lugar que sempre esteve. O problema é que a gente abandona ele. Olha para o vizinho e diga, fique esperto.
Então a pergunta inteligente de hoje seria: por que isso acontece? Bom, acontece porque alguns têm a falsa sensação de que porque está fazendo tudo direitinho ali, quadradinho, Jesus está com elas. E às vezes não. Lembre que o foco é Jesus. Nós amamos e perdoamos por causa do Espírito de Jesus. Nós continuamos a jornada por causa de Jesus. Melhor serem dois do que um, porque tem mais paga do seu trabalho. Melhor dois do que um, porque se aquentam. Melhor dois do que um, porque se um cair, o outro estende a mão e o levanta. Fé não é para andar sozinho. Por isso, cuidado com aquele sujeito que acha que conhece esse planeta dizendo: você é a igreja. Não é não. Um membro não é corpo. Você só é igreja se estiver integrado no corpo. Simples assim. Então veja. Gente como os efésios enxergam defeito no jeito que o outro ora, mas não percebe a sua falta de oração. Gente como os efésios aponta o defeito do outro, do jeito que o outro está cultuando, mas não percebe a sua frieza espiritual no culto. Gente como os efésios falam de heresias. Ah, aquela música tem tal frase assim, mas não percebe que faz tempo que ele mesmo não louva a Deus. Gente como os efésios detectam facilmente o problema de um pastor ensinando, como um pastor caipira que Deus mandou para vocês aqui, mas não enxerga há quanto tempo ele mesmo não fala de Jesus para o vizinho, para o parente, para o colega da escola ou para o colega de trabalho. Percebe? Você faz tudo direitinho, mas deixou o primeiro amor. Se a gente voltar para aquela igreja do primeiro século, a gente vai perceber que o ardil de Satanás é fazer de tal forma que as pessoas abandonem o amor e começam a fazer tudo mecânico. Entenderam? Vamos terminar. A gente não pode ignorar os maus exemplos de fé que existem por aí, eles existem. No nosso meio, no ministério, em todo mundo. Porém, Jesus disse que seria assim. A iniquidade multiplicou, o amor de um monte de gente esfriou, faz um monte de bobagem. Uns têm o Deus dele, a própria barriga dele, outros... Mas isso não pode moldar a sua fé. Você não pode perder o primeiro amor. Você não pode esquecer do lenço. Porque de vez em quando o Espírito Santo vai tocar no você e as lágrimas descem. Você não pode esquecer daquele momento só seu, pessoal, de dobrar o joelho e não ficar preocupado com a oração do outro, mas falar com Deus. Você não pode esquecer daquele momento de levantar a sua mão em adoração, em louvor, em gratidão, em um êxtase espiritual para dizer: Senhor, eu não tenho toda a técnica, mas eu tenho uma vontade imensa de te adorar e de te louvar. Aleluia. Então, livro de Lucas, capítulo 17, verso 3, Jesus diz: olhai, pois, por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier falar com você, perdoa ele. E os discípulos disseram o quê? Vamos lá, Lucas 17, 3 até 5. Os discípulos disseram o quê? Acrescenta-nos a fé. Fé para quê? Para perdoar. Porque se eu ficar magoado com o irmão, eu não vou cultuar direito. Eu vou chegar na igreja e vou ficar olhando aquele irmão lá e vou dizer: o que aquele infeliz está fazendo lá? O que aquele sujeito que não vale um palito de fósforo já arriscado, o que ele está fazendo lá? Então perdoa ele, para que a tua fé não seja abalada. Entenderam bem? E na medida em que se percebe que alguma coisa está fora do lugar, o ministério vai corrigir. Irmão, se afasta um bocadinho dali, senta lá, fica lá.
Não vai embora não. Fica aí, porque uma hora a palavra vai mudar você. Lembra daquela senhora que estava há 38 anos encurvada? 38 anos escutava música e cantava, 38 anos orando, 38 anos ouvindo pregação, e um dia Jesus chegou. 38 anos depois, Jesus tocou nela. Quando Jesus tocou nela, como é que está escrito na sua Bíblia? Imediatamente ela se endireitou. Então 38 anos torta, mas na hora que Jesus tocou, se endireitou. Olha para o vizinho de que entendeu isto. Então, ao invés de ficar falando do defeito do outro, vai orando, porque uma hora Jesus toca nele e vai endireitar tudo, e vai ficar tudo certinho. Tiago, capítulo 5, verso 19, diz assim: se algum dentre vós se desviou da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do erro, do seu caminho, salva uma alma da morte e cobre uma multidão de pecado. Crente faz isso? Faz, está escrito. Está certo? Terceira coisa. Quando Deus chamou você, Ele chamou você para ser filho dEle. Deus não chamou você para ser um combatente da fé. Deus chamou você para ser filho dEle. Aliás, quando Jesus foi interrogado pelos obreiros, dizendo: o senhor pode ensinar a gente a orar? Jesus falou: vou ensinar vocês a orar. Primeira palavra da oração é Pai. Então Jesus nos chamou para ser filho de Deus, não para ser um combatente da fé. Entenderam bem, sim ou não? Agora, Jeremias capítulo 2, verso 2, Deus está mostrando a saudade dele. Deus disse assim: estou lembrando aqui, quando você era jovem, você tinha um amor por mim como um noivo ama a noiva. Sabe aquele amor assim, que é um amor tão especial? Você me seguia pelo deserto, uma terra que nem tinha nada, mas você estava feliz me seguindo lá. O problema é que quando a gente começa a crescer, dá um rolo doido. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim: desejai afetuosamente de volta aquele leite, como um nenezinho. Levanta uma das mãos aí. Diz assim: que pena que eu cresci. Não, fala de novo. Por isso Jesus disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não entram no reino. Por que isso? É só lembrar quando você tinha uma Brasília velha com os buracos no chão, a porta não fechava direito, o vidro vivia caindo, seu filho era pequenininho, bem pequenininho, tinha um orgulho que você levava ele na escola, né? Mas ele ficou adolescente, já começou a saber das coisas. O que ele fala? Papai, para na esquina antes que eu vou o resto a pé. Você chegava em casa com um quichute. Olha o quichute que o papai comprou. Oh, papai, que legal. Aí ele cresceu. Não, agora quero o outro, sei lá o nome. Entende? Que pena que eu cresci. Que pena que eu chego na igreja e fico olhando para ver se o pregador vai escorregar na língua portuguesa. Se ele vai botar uma vírgula fora do lugar. Se ele vai ter uma postura homilética. Que pena que eu cresci. Que ao invés de ficar adorando a Deus junto com a música, eu fico percebendo se a irmã desafinou aqui, ou se ela olhou torto para lá, ou se ela brigou com o guitarrista ali. Que pena que eu cresci. Que ao invés de orar a Deus com todo o fervor da minha alma, eu fico preocupado se o vizinho vai dizer que eu sou doido quando eu disse aleluia. Que pena que eu cresci. Mas Jesus coloca uma criancinha e diz assim: por que você não volta a ser uma criança como essa? Porque se você não voltar, você não entra lá. Olha o que Jesus está dizendo para a turma lá de Éfeso. Você anda fazendo tudo direitinho. Mas você esqueceu o teu primeiro amor.
Que tal você hoje ir para casa pensando: Senhor, me ajude a chegar no culto como eu chegava logo que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Me ajude a ter a mesma alegria que eu tinha na hora que o pastor dizia: vamos ficar em pé e levantar a mão para adorar a Deus, e a gente não ficava ali. Ah, que saudade de estar na presença de Deus. Quando você lê o Salmo 1, é encantador. O Salmo 1 é tão maravilhoso que nos ensina princípios de vida. Mas quando você segue o texto e chega no Salmo 100, a gente aprende que não basta estar nos átrios do Senhor, a gente tem que estar na presença do Senhor. Vamos ficar em pés, é a palavra de Deus. Há uma música muito interessante, antiga já, mais ou menos assim. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me comigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar